Sejam bem-vindos a este Training Movie relativamente ao tema prospecção comercial. Iremos estar juntos nos próximos, sensivelmente, 3 minutos e iremos abordar o tema prospecção comercial conforme referi, dado que é uma ferramenta de trabalho das equipas comerciais fundamental para que se atinja o sucesso pretendido. Mas então, o que significa a palavra prospecção? Vamos então recorrer a um dicionário e vamos inserir a palavra em causa e vamos ver então que resultados é que obtemos. Em primeiro lugar, prospecção significa a ação de prospectar. Também significa estudo das saídas que o mercado oferece ou pode eventualmente oferecer. Também significa procura de clientes e também sondagem para descobrir o filão mineral. Bom, e claramente que o filão mineral, no nosso caso, no nosso dia-a-dia de trabalho, é captar um cliente e efetuar uma venda. E por falar em vendas, as vendas que realizamos têm como base ou novos clientes, ou seja, quando trabalhamos em conquista e captamos um novo cliente, ou então a atuais clientes, ou seja, quando trabalhamos em fidelização. Quando trabalhamos em conquista, poderemos captar um cliente de outra marca, ou inclusivamente um cliente da marca, quando deriva de um outro concessionário ou do outro distribuidor. Em termos de atuais clientes, estes podem ser fidelizados ou através de uma venda VN, ou seja, comprou um automóvel novo e está a fazer um novo ciclo de compra novamente em automóvel novo, ou então comprou um usado e agora sim vai comprar o seu automóvel novo. Não esquecer também que o após-venda poderá ser uma boa fonte de fidelização. Aqui será um cliente que não está fidelizado a nós, dado que está fidelizado à empresa, a outros serviços da empresa. Analisando um pouco mais em detalhe a captação de um novo cliente, aqui gostaria de vos referir que a captação poderá ser feita através de vários canais ou através de vários circuitos, como por exemplo, através de um contacto de showroom ou através também de um contacto de uma exposição no exterior. Por exemplo, uma informação dada por terceiros, e aqui poderemos captar um novo cliente através de uma informação de um atual cliente conhecedor desta necessidade. Também contacto telefónico, e aqui o contacto pode ser feito para nós ou por nós relativamente ao cliente, bem como também contacto presencial ou outras formas de contacto. Um aspecto muito importante que eu gostaria de vos salientar: qualquer que seja o circuito definido, a showroom, a exposição, a informação, qualquer destas situações, estamos claramente em processo de prospecção, porque conforme já verificámos, estamos em processo de captação de um cliente. O mesmo se passa quando fidelizamos, porque ao fidelizar estamos a construir uma repetição do ciclo de venda, ou seja, nos pontos de contacto que nós vamos desenvolvendo com o cliente, estamos a estabelecer uma relação que nos permitirá, com certeza, ter vantagem no futuro, a quando da troca do veículo, ou seja, a quando da repetição do ciclo de venda ou do ciclo de compra, isto se nos pusermos na perspectiva do cliente. Ou seja, quando recebemos um cliente no showroom ou numa exposição exterior, estamos claramente a efetuar um trabalho de prospecção, porque este sim visa de facto a concretização de uma venda futura. Podemos agora detalhar um pouco mais. Há dois tipos de prospecção, e aqui designaremos prospecção ativa e prospecção passiva. Ora bem, prospecção ativa é quando nós procuramos o cliente, ou seja, tomamos a atitude de ir ao mercado para, de facto, prospectar e captar potenciais clientes, mas também poderemos designar prospecção passiva quando nós somos procurados pelo cliente, no entanto, visamos sempre a obtenção do negócio, mas de uma forma, então, mais passiva. Juntando agora os dois conceitos anteriormente apresentados, nós poderemos trabalhar em prospecção ativa, seja em conquista de novo cliente, seja em fidelização dos atuais clientes, mas também poderemos trabalhar em prospecção passiva, seja em conquista, bem como em fidelização. Ou seja, quando estamos a fidelizar ou quando estamos em conquista, em processo de conquista de cliente, poderemos ir ao cliente, poderemos ir de uma forma ativa. Quando trabalhamos em prospecção passiva, conforme referi, e é o cliente que nos procura, poderá ser um cliente em processo de fidelização, portanto um cliente já nosso, já atual, ou poderá ser um potencial cliente ou futuro cliente. Como é que a prospecção comercial nos poderá ajudar a aumentar os resultados? Através de duas linhas de atuação. Em primeiro lugar, temos que conhecer. Em segundo lugar, temos que
gerir. Conhecer significa dimensionar a nossa atividade atual. Ou seja, das vendas que eu realizei durante o último período, vamos imaginar, de 6, 8, 10 meses, isso agora fica um pouco também ao vosso critério, quantas dessas vendas foram realizadas em consequência de um trabalho de fidelização e quantas dessas vendas foram resultado de um trabalho de conquista. Portanto, perceber exatamente qual o peso de cada uma dessas linhas de trabalho ou linhas de atuação. Também importa perceber, seja em fidelização, seja em conquista, qual foi o resultado da prospecção ativa. Qual foi o resultado em termos de vendas de um trabalho que eu desempenhei ou desenvolvi quando fui à procura do cliente. Porque claramente que nós podemos influenciar o caudal de prospecção ativa. De prospecção passiva não tanto porque é o cliente que nos procura, mas de prospecção ativa sim, nós poderemos desenvolver e dimensionar. Para aumentar os resultados é também importante gerir novos clientes ou gerir todo um processo de captação de novos clientes, mas também gerir a carteira de clientes ou gerir os atuais clientes em fidelização. Ora, muito bem, como é que eu faço a gestão de novos contactos? Em primeiro lugar, tenho que quantificar a minha zona de influência. Em primeiro lugar, é preciso ter uma zona de influência, evidentemente, mas, partindo desse princípio, deverei quantificar e também deverei qualificar. Ao nível dos atuais clientes, ou seja, trabalhando em fidelização, eu tenho que quantificar claramente a minha carteira de clientes e devo de acompanhar. Acompanhar no sentido de transmitir valor acrescentado ao meu cliente para que claramente esteja em processo de fidelização com sucesso. Voltando ainda um pouco acima, quando eu falo em quantificar a minha zona de influência, bem, eu terei que saber necessariamente quantos clientes particulares eu tenho na minha zona, ou pelo menos um número aproximado, quantos profissionais liberais, quantas empresas e claramente a sua dimensão, pequena, média ou grande empresa. A título de curiosidade, quantos arquitetos, por exemplo, ou quantos gabinetes de arquitetura eu tenho no meu setor ou na minha zona de influência. Ora bem, mais uma vez, para falar de fidelização, falei há pouco de transmitir valor acrescentado. O valor acrescentado que eu posso transmitir a um cliente é claramente uma atitude que vá de encontro às suas expectativas e que ele reconheça como uma necessidade ou um desejo.